Signo de Aquário, vamos lá para a leiturinha de vocês. Já embaralhei os tarôs, todos prontinhos. Vamos aqui tirar uma energia. Órfão. Lembrando que essa semana, a semana inteira para todos os signos foi relacionamento amoroso, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é uma sibila italiana, um oráculo do destino, visto que o signo de Aquário é do elemento ar, muito voltado para a coletividade. Por isso, um oráculo do destino aqui seria bem interessante. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui para os aquarianos. Signo de Aquário, relacionamento amoroso, órfão. Essa carta, gente, ela é muito interessante, ó. Aqui nós temos uma mulher sentada numa espécie de tronco muito triste. Tá vendo? É uma mulher sentada num tronco e ela tá muito triste, no meio do nada, né? Um negócio aí parecendo uma floresta, mas muito escassa, muito... Eu sei que o nome dessa carta é órfão. Vamos ver que tipo de situação que nós temos aqui, onde a pessoa se sente órfã dentro dos relacionamentos. Olha, aqui nós temos a rainha de espada. A rainha de espada, né? Na sibila italiana, aqui nós temos a energia da inimiga. E essa carta, ela fala de uma pessoa mau caráter que está no seu caminho para lhe prejudicar. Finge ser de confiança, mas é uma rival em qualquer nível da situação que você está vivendo. No caso aqui, para relacionamento amoroso, porque a leitura dessa semana toda é para relacionamento amoroso. Ó, eu estava lendo, porque está escrito na carta. Certo? Então, tá na posição normal, só que detalhe importante para vocês entenderem como é que funciona uma leitura. Essa inimiga, ela tá de costa para a situação que eu vou ler, ela tá de costa. Tá? Se ela tivesse aqui, ela estaria de frente, mas não, ela tá aqui. Então aqui eu tô falando com uma pessoa que ela tá de costa para qualquer tipo de relacionamentos que possa lhe trazer um sofrimento. Por quê? Vamos lá para o que interessa. A rainha de espada, gente, ela corta da vida dela tudo que não lhe agrega valor, tá? Ela é uma rainha que ela tem essa personalidade porque ela sofreu muito. Ela sofreu muito e ela se tornou muito ácida. Na sibila italiana, ela é considerada uma inimiga, mas ela é inimiga das coisas que não lhe agrega valor, tá? E ela é inimiga também de pessoas e situação que não usam de bom caráter para com ela ou para com as pessoas que ela ama. Ok? Alguém entendeu? Pois é. Como nós estamos falando de relacionamento amoroso, aquariano, aqui, olha, na posição invertida, nós temos um grupo de amigos bêbados, né? Que é tanto que essa carta aqui é o bom vivedor. Vivedor, né? Que são farristas, alcoolizados, um pouco irresponsável pela vida que eles têm. Isso aqui pode estar falando de adolescente, de vício, de Maria vai com as outras, falando também de coisas ilícitas, de sexo, de droga ou uso de álcool. Vícios, pronto.
e tá na posição invertida. Com certeza aqui nós estamos falando de uma mulher que foi casada ou que teve um relacionamento com uma pessoa que tinha algum tipo de vício e judiou muito dela nesse relacionamento, tá? Ou vamos mais a fundo, né, na situação, mas vocês apliquem aí. Ou essa mulher foi abusada por um grupo de homens e ela ficou com aversão a relacionamentos. Ah, Malu, por que tu tá falando isso? Porque a carta onde tem os 3 homens, eles estão investidos. Ela na posição normal já não é interessante, né, gente? Imagina essas 3 pessoas que tanto faz estar bêbado como estar sóbrio. O caráter é o mesmo. E essa mulher, ela sofreu muito e por conta disso ela criou aversão a relacionamentos. Aqui eu tenho a prova do que eu tô falando. Na posição normal, mas na mesa ela tá assim, presta atenção. Aqui eu tenho a carta do furto. Esse homem tá pulando uma janela. Mas aqui nesse contexto de relacionamento amoroso, essa pessoa tá assim, ó, em atraso, em bloqueio e estado de negação. O que eu tô acreditando aqui, que essa energia do órfão, essa falta de amor, a falta de amorosidade, o órfão normalmente ele tem a energia do abandono, da rejeição e do abandono. É quando a pessoa não se permite amar, não se permite sair do sofrimento e não se permite também se perdoar. Em algum nível, a pessoa se sente inferiorizada porque foi abandonado. Em algum nível, tá, gente? Isso aqui não é sempre e nem é para todos. Eu tô falando aqui do órfão, desse sentimento de amorosidade, a quem eu tô me referindo a essa pessoa. Certo? E como a gente aqui tá falando de relacionamento amoroso, essa mulher, ela sofreu algum tipo de abuso por pessoas totalmente fora de si, ficou com aversão a relacionamentos e se encontra numa condição que é como se ela estivesse acionando nela gatilhos sobre o que aconteceu. Preste atenção. Esse homem, numa palavra mais popular dentro de relacionamentos, seria a pessoa que roubou o coração dela. Pronto. De alguma forma ele conseguiu atingir o coração dessa mulher. Por que eu digo isso, que ele conseguiu atingir? Porque a rainha de espada, a pessoa que consegue conquistar a rainha de espada, eu vou falar pra tu, viu? Só se for nessa vibe mesmo, de roubar o coração dela, de tentar ser igual a ela, só pra poder chamar a atenção dela. De alguma forma, esse homem, ele conseguiu roubar, porque essa carta aqui é a carta do roubo, tá vendo? Ele tá pulando uma janela pra assaltar um cofre que tá aqui, ó. Mas nós estamos falando de relacionamento amoroso, tá, gente? Então, esse homem conseguiu roubar o coração dessa mulher. Só que ela tá nesse jeito, ó. Esse relacionamento tá acionando nela gatilhos de sofrimento. Gatilhos mesmo. É tanto que eu vou ler pra você, ó. Essas cartas, elas são todas escritas tipo grafite, sem ponta. Aqui fala o seguinte, ó. Essa carta, que é a carta do desgosto, é o sentir o sofrimento, receber notícia triste,
brigas, violências, com energia pesada de decepção. Qualquer tipo de situação que aconteça, essa mulher entra num loop de sofrimento porque aciona nela gatilhos. Aciona nela gatilhos. Esse sentimento ou energia do órfão faz essa mulher, em algum nível, sofrer. Aqui, aquariano, eu tô falando com uma pessoa que, se eu colocar as cartas assim, vocês vão entender de que eu tô falando. Aqui eu tô falando com uma pessoa que precisa muito de ajuda. Por quê? Porque ela tem traumas reais, de uma vivência real, de um sofrimento real. Porque, olha, se eu fizer a leitura assim, ou eu estarei falando da mesma mulher em posição diferente, em idades diferentes, ou eu estou falando com uma mulher que sofre por conta de uma outra mulher que está lhe acionando o gatilho por causa desse homem que ela se apaixonou. Ah, Malu, como é que isso pode acontecer? Preste atenção. Ela já tem a tendência de classificar os homens por todos. Tipo aquele tipo de gente que tem aquela frase feita, né? Que todos os homens são iguais, nenhum homem presta, bebê, bababá. Ela já tem isso nela. Aí esse homem roubou o coração dela. Em algum nível, ela se apaixonou por ele. Só que ela, por ela já ter isso, essa energia de sofrimento, para toda mulher que esse homem olhar, ela entra no sofrimento. Mas aqui, se vocês prestarem atenção, olha, essas duas mulheres, elas têm na energia a tristeza. É o que tem aqui de único nelas, é a tristeza. Por isso é que eu digo, ou eu tô falando da mesma mulher em situações diferentes, é tanto que elas estão com roupas diferentes, passagem de tempo diferente, ou eu estou falando de uma mulher que é acionado todos os gatilhos de sofrimento nela por esse homem, que ela enquadra como sendo todos iguais a quem ela já sofreu num passado aí, também lhe acionando o sofrimento. E isso, gente, é real, sabe? Existem coisas para quem tem essa energia de se sentir abandonado, que aqui é chamado, gente, em terapias, a ferida da rejeição e do abandono. São feridas primordiais que às vezes a gente traz do útero da mãe, certo? E são feridas muito inconscientes. E essas pessoas que têm esse sentimento, sendo órfãos ou não, mas traz em si essa rejeição e o abandono, é muito complicado o relacionamento amoroso com elas. Se você tiver num relacionamento onde você sente que a pessoa tem essa ferida ativa, ou você tem que entender, ou você tem que incentivar essa pessoa a procurar ajuda. Tá? Procurar ajuda, aquariano. Por quê? Porque para ela ser feliz, ela vai ter que ficar sempre na expectativa que aquela pessoa ali seja medido pela régua dela. E a outra pessoa perde totalmente o livre-arbítrio de ser quem ele realmente é, porque ele vai ter que viver o tempo todo tentando agradar essa pessoa para ela não se sentir assim. E isso também não é saudável, nem para você e nem para a pessoa. E o que é mais interessante, gente, vocês observar
Aquarianos, se for vocês, ou aquarianos que estejam envolvidos com pessoas assim. O mais importante de vocês observar é que normalmente essas pessoas, elas não são ruins. Não são. Mas elas veem todas as pessoas como inimigos. Tá? Se for real o que aconteceu, ela precisa de ajuda. Tá? Ela precisa de ajuda. Não é que a pessoa não mereça amor ou que não tenha amor para dar. Ela tem. Só que ela tem muito latente nela esse sofrimento interno e que muitas das vezes quem está convivendo diz assim, isso é frescura. E não é não, viu, gente? E não é não. Uma pessoa com a ferida da rejeição e o abandono ativo, ela pode ser uma pessoa depressiva, angustiada, que tem um sofrimento na alma muito grande. Talvez, aquariano, vocês que são um signo do elemento ar, muito voltado para a coletividade, talvez vocês estejam assistindo a esta leitura apenas para ter um direcionamento, para olhar com mais carinho, atenção e cuidado para essa pessoa e ir em busca de ajuda para ela. Porque aqui é uma situação muito atípica de quem vive um sofrimento eterno, mas ela tem uma pessoa. Ela não é solteira, ela tem uma pessoa. Certo? Ou essa pessoa que ela convive, ela já tem esse problema, convive com uma pessoa que tem vícios. Também existe essa, se eu cruzar aqui a leitura, também existe essa possibilidade. Ativa mais ainda nela esse sofrimento. Sofrimento que ela sempre está recebendo notícias de que aconteceu alguma coisa. Se você prestar atenção, aqui ela está debruçada sobre um bilhete que ela recebeu. Ó. Vocês, se for, né, o aquariano que convive com essa pessoa, talvez essa leitura seja apenas para isso, porque nós estamos falando de relacionamento, né? Para você dar mais atenção para esse tipo de sofrimento, porque isso aqui é muito sério. Ou se for você, a pessoa que tem esse padrão. Essa leitura pode estar lhe trazendo clareza sobre o seu problema, que muitas das vezes você nem sabe. Porque, gente, olha, é muito fácil a gente detectar as coisas nos outros. Quando é na gente mesmo, não é a gente que detecta, é os outros que detecta. São as outras pessoas que vê o padrão. O trauma ou a consequência do trauma, né? Então, são coisas que vocês precisam ter um norte sobre o assunto. Desculpa, gente. Então, vocês prestem muito atenção em qual contexto entra esse direcionamento, gente. Aqui eu tô falando claramente de uma pessoa que precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica. É uma pessoa que precisa de ajuda e ela não está só, ela convive com alguém. Veja aí qual é o seu posicionamento, aquariano. Aquariano ou qualquer outra pessoa que cair nesse vídeo, tá? É tanto que a partir da semana que entra, eu vou fazer um vídeo que seja para todos os signos, porque aí o vídeo fica aberto para todas as pessoas assistirem, independente do seu signo, apenas aplicar a leitura se ressoar com a sua história. Semana que entra vai ser todo assim. Por quê? Porque
a gente convive com a pessoa, a própria rotina em si faz a gente achar aquilo ali normal. E a grande maioria das coisas trágicas que acontece, gente, como aquela palavrinha que começa com S, né? As tragédias que acontecem quando a pessoa comete consigo mesmo, vem desse tipo de situação, porque o sofrimento é muito interno. É muito interno, gente. Tá? Muito interno. E essa leitura tá aqui por algum motivo, né? Por algum motivo essa leitura tá aqui, pedindo para que essa pessoa que convive com essa outra que sofre muito, olhe mais para ela com carinho, atenção e cuidados, para que não venha acontecer nada, nem com ela e nem com o relacionamento que você está inserido com ela. Porque eu acredito que de alguma forma essa pessoa também sofre. Também sofre. Essa pessoa pode estar com vícios, né? Porque aqui temos a carta do roubo e a carta do vício, exatamente por conviver com uma pessoa assim. E não entender direito o que acontece. E acaba que, para esquecer, se afunda em vício. Olhe quem é você nessa história e pegue essa leitura como um direcionamento para cuidar, tá? Aqui é uma leitura para relacionamento amoroso, mas muito direcionada para um novo olhar, para um acolher, um escutar, um cuidar, tá? Procure ajuda, tá bom, aquariano? E é isso que nós temos para hoje, para a leitura de vocês.